A morte repentina do cantor Claudinho no auge da carreira parou o Brasil em 2002. Eles conquistaram as paradas de sucesso com o funk carioca romântico. Eles contagiaram multidões com suas coreografias autorais que eram muito divertidas. O sucesso da dupla Claudinho e Buchecha era estrondoso. Dois jovens da periferia de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, conquistaram o Brasil com músicas alegres e dançantes. Mas o inimaginável aconteceu. Claudinho morreu na hora num grave acidente de carro dirigido por seu secretário, que teve poucos ferimentos. Mas espera um pouquinho. Como foi que tudo aconteceu? O que disse o laudo pericial? Alguém foi responsabilizado pela morte do cantor? Foi um simples acidente? Foi fatalidade? Ou ocorreu um crime? O mais curioso é que Buchecha chegou a falar que Claudinho tinha um pressentimento ruim. A filha dele tinha acabado de nascer. E ele autografar alguns CDs, todos os CDs da dupla. Teve um dia que ele começou a autografar todos os CDs da dupla e falou assim: entrega pra minha filha, quando ela fazia 15 anos. Credo, mano. Tá me entendendo, mano? Que na época eu levei como maluquice. Falei, você tá doido, rapaz? Por que você não entrega você mesmo? Meu nome é Jorge Lordello e eu quero lembrar que toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal, hein? Você vai poder perguntar o que quiser e eu prometo te responder ao vivo. E aproveita o embalo e se inscreve no canal e deixa o seu like, pois nos ajuda bastante. Se preparem, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde uma dupla de cantores formadas por amigos de infância foi desfeita de maneira trágica. Vou revelar tudo sobre a investigação que apurou a morte do cantor Claudinho. Olhe, se você quer realmente passar num concurso para a polícia, eu preciso, é claro, te apresentar a Escola Preparatória para Carreiras Policiais, o Instituto Oliver. Só para você ter uma noção, o Instituto Oliver já aprovou mais de 2.500 alunos que já estão trabalhando na PM, Polícia Civil, Polícia Federal, GCM em todo o Brasil. E olha, além dos cursos para você se tornar polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e o famoso EJA, para você concluir os seus estudos e poder prestar concurso para a polícia. Então, acesse o QR Code que está aqui na tela e você vai ser atendido por uma pessoa especial, pois você está vindo aqui do canal Na Cena do Crime. Claudinho era o nome artístico de Cláudio Rodrigues de Matos. Ele nasceu em São Gonçalo em 14 de novembro de 1975. De origem humilde, deixou os estudos ainda no final do ensino fundamental para trabalhar e ajudar a sua família. Ele trabalhou então como peão de obra, trabalhou também como office boy e vendedor ambulante. Durante a infância, conheceu Claucircei de Souza, que mais tarde seria conhecido como Buchecha. Os dois chegaram a trabalhar na construção civil antes do sucesso, vai vendo. Na verdade, que desde os 11 anos de idade, os dois já ralavam em obras. Uma amizade que nasceu quando eles eram crianças. A gente cresceu junto desde os 7 anos de idade, então a gente realmente tinha uma amizade muito bonita. A minha história de amizade com ele é irretocável e intocável. Ninguém pode mexer, ninguém pode negar, ela está guardada, sabe, num lugarzinho especial. Bom, em 1995, moradores do Morro do Salgueiro, eles acabaram se tornando conhecidos com o Rap do Salgueiro, que foi o primeiro hit que rendeu um contrato com a Universal Music. Dali em diante, foram milhões de cópias vendidas e 6 álbuns lançados pela dupla. O disco que eles lançaram em 1996 virou um fenômeno nas rádios. Eles começaram a mudar de vida. Hotelzinho melhor, né, pra gente ficar hospedado. Comprei uma casa que eu tô até reformando, botando ela do jeitinho que eu quero. Que vai ser o novo e humilde lá do MC Claudinho. Consegui comprar meu carro. Também tô guardando aí, né, os trocadinhos aí, porque, como o Claudinho falou, a gente não sabe o dia da manhã.
Eles eram meninos educados e talentosos e foram conquistando o Brasil com o seu gingado. Até o jogador Romário, hein, elogiou a dupla naquela época, no início de carreira. Eu me amarro no nosso sonho não vai terminar. Eu tô até sem palavras porque realmente é um grande ídolo, entendeu? Vamos cantar juntos os três o nosso sonho. Nosso sonho não vai terminar. Desse jeito que você faz, se o destino há de judicar, esse amor poderá ser capaz de gatinhar. Claudinho e Bochecha faziam um turnê de lançamento do 6º álbum e esse álbum chamava Vamos Dançar. Havia um show marcado na cidade de Lorena em julho de 2002, vai vendo. A dupla iria sair do Rio de Janeiro com a van da equipe e eles iriam viajar até o interior de São Paulo, em Lorena, para fazer o show agendado e aí eles iam retornar imediatamente para São Gonçalo. Mas horas antes de saírem para pegar a estrada, Claudinho não queria ir fazer aquele show. Não vou. Nunca aconteceu aquilo ali. Sabe, dele chegar. Primeiro, nem foi ele que ligou, foi o secretário dele, o assessor. Ligou pra você? Ligou pra mim e falou, olha, Claudinho falou que não vai no show hoje. Falei, tá, mas por quê? Falou, não, ele só falou que não vai. Ele não deu nenhuma explicação. Falei, tá bom, seu Ivan é o nome dele. Seu Ivan, é o seguinte, quero ouvir dele. Foi aí que Bochecha ligou para o Claudinho. Aí ele me atendeu. Faixa. Falei, e aí, Faixa? Pô, o seu Ivan tá maluco falando que você não vai no show aí, pô. Ele falou, não, mas não vou mesmo não. Com a voz mais serena, do mesmo jeito que sempre foi. Como se tivesse, tipo, mano, eu não vou. Eu falei, não vou. Falei, mas você tá doido, rapaz? Como é que você não vai? Por quê? Não tem nenhuma explicação, só não vou. Bochecha argumentou que não saberia como explicar para o público a ausência do seu parceiro, pois eles sempre cantavam em dupla. Falei, mano, isso vai dar um BO danado. Falei, vai dar uma danado, né? Porque o nego vai quebrar o baile do cara lá. Vai dar ruim, mano. Se você não vai, eu não vou também. Por que eu vou falar com o pessoal lá? Ele falou, então tá. Não quer ir? Era pra você ir sozinho. Você não quer ir? Então tá bom. Assim. Nossa, ele tava... Assim. Mas na última hora, Claudinho decidiu ir ao show na cidade de Lorena. Mas ele não foi, como de costume. Daqui a pouco tocam lá de novo. Passou assim, tipo, umas meia hora, ou talvez um pouquinho mais. Não lembro, né? Muito tempo. E aí o pessoal, era a equipe, o pessoal da equipe na van. Claudinho decidiu ir com o carro dele. Vamos. Eu falei, cara, que maluco louco. Que loucura, gente, meu Deus. Aí lá eu me arrumar de novo. Tá. Que eu fui no portão atender eles normal, de bermuda e tal. Já tinha tirado a roupa. Aí fui, botei a roupa de novo. Fui reclamando pra cara. Pô, esse cara, mano, quando chegar lá, vou puxar a orelha dele, vou falar com ele. Pô, você tá maluco? Não pode acontecer não, pô. Vai, não vai, depois vai. Pô, doideira. E assim, o grupo musical partiu em 2 carros pela primeira vez. Porque antes eles iam todos na van. Bom, chovia muito sobre a rodovia Presidente Dutra naquele sábado de manhã, dia 13 de julho de 2002. Guarde bem essa fatídica data. A dupla Claudinho e Bochecha retornava do show em Lorena, que fica no interior de São Paulo. Eles tinham chegado na cidade por volta de 1 da madrugada. Subiram no palco do clube comercial e puseram 2.000 pessoas para dançar. Deram centenas de autógrafos depois e aí pegaram a estrada de volta ao Rio, sem descansar. E eles saíram de Lorena por volta das 3 da madrugada. Essas são imagens do último show da dupla na cidade de Lorena. Enquanto Bochecha viajava na van com a equipe, Claudinho estava com o seu próprio carro, que era um Volkswagen Gol. De placas nós levantamos Lima, Alfa, Zulu, 4º, 6º, 6º, 5º, que era dirigido pelo DJ Tralha, integrante do grupo Claudinho e Bochecha. O último encontro da dupla foi em um posto de gasolina, visto que a van estava logo atrás do carro de Claudinho. Bom, aí todo mundo comeu lá no estabelecimento e voltaram para a estrada, seguindo viagem para o Rio de Janeiro em 2 carros. Ao deixarem o posto de gasolina, olha o que aconteceu, que curioso, hein? O DJ Tralha alegou que estava cansado e ele preferiu
parar de dirigir o carro de Claudinho e ele voltou para a van, onde estavam os outros integrantes da equipe da dupla de cantores. Claudinho não quis dirigir o carro dele, que era o Golf, que era da propriedade dele, pois provavelmente, eu acho, que ele estava cansado também. E assim, o secretário da dupla, chamado Ivan Manzielli, disse: não, pode deixar que eu vou dirigir o carro para você, Claudinho. Um produtor da dupla já tinha entrado no Golf de Claudinho, mas repentinamente teve um pressentimento ruim e resolveu seguir viagem de van, que eu te contei que foi o DJ Tralha, onde Bochecha, na van estava Bochecha e todo o restante do grupo musical. Eu entrei no carro, deu um estalo em mim, parece uma coisa de lá de Deus. Deu um estalo em mim, eu falei com o Claudinho: pô, Claudinho, eu vou lanchar, eu vou na van com eles. Aí saí do carro e fui. O carro em que estava Claudinho era mais potente e rápido, e assim, a van que levava o restante da equipe, também o cantor Bochecha, é claro que ficou um pouquinho para trás na estrada. Mas um problema surgiu por causa dos efeitos da natureza. Uma forte chuva surgiu na sinuosa estrada. Em dado momento, por volta das 6h40 da manhã, na descida da Serra das Araras, aconteceu uma tragédia na altura do quilômetro 203, pertinho da cidade de Seropédica. O secretário Ivan Manzielli, que conduzia o Golf Prata, perdeu o controle da direção e o carro saiu da pista, chocando-se violentamente contra uma árvore na beira da estrada. Sentado no banco do carona, Claudinho morreu na hora, dentro do veículo, preso às ferragens. Claudinho tinha apenas 26 anos de idade. A batida, gente, foi demasiadamente forte. A tendência é que o carro estivesse em alta velocidade. Veja o estado que ficou o Golf Prata, que era de Claudinho, mas que era dirigido pelo seu secretário. A batida contra a árvore foi muito forte e o veículo ficou todo retorcido. A polícia rodoviária, na época, suspeitava que o motorista poderia estar dormindo no volante do carro. O motorista, que era o secretário da dupla, o Ivan Manzielli, foi hospitalizado em estado grave, mas ele conseguiu sobreviver e, na verdade, teve poucos ferimentos. Ele foi atendido no hospital local e, em seguida, rapidamente, ele foi liberado com um colar cervical. Um parente do motorista contou o que Ivan disse após o acidente. A versão dele é que ele vinha na estrada, foi ultrapassado por um caminhão e esse caminhão fechou ele, jogando ele em cima de uma árvore. O secretário Ivan Manzielli, que sofreu uma luxação no braço, alegou que perdeu a direção depois de ser fechado por um caminhão. No dia seguinte, o advogado da dupla afirmou que havia óleo na pista. A polícia chegou a indiciar Manzielli por homicídio culposo. Observe agora atentamente o que disse um policial rodoviário que atendeu o acidente com Claudinho. A pista estava molhada, com certeza, a chuva fina, porque a chuva correu durante toda a noite, né? Possivelmente ele tenha dormido, o que veio ocasionar essa saída de pista. Ao ver o parceiro e amigo de infância morto preso às ferragens do carro, Bochecha ficou desesperado. Teve que ser amparado pelos colegas e foi retirado à força do local aos prantos. Veja o relato de um integrante da dupla famosa. Eu vim com o Bochecha e a outra turma, lanchamos. Quando eu passei aqui, eu conheci o carro dele. Aí eu fiquei maluco, pedi o motorista para. Quando cheguei aqui, dei de cara com ele ali, daquele jeito. Minha equipe de produção conseguiu imagens da árvore que o Golf Prata, que levava Claudinho no banco do passageiro, bateu de frente em alta velocidade. O velório do cantor, na noite seguinte ao desastre, foi marcado por gritos, choro e confusão dos fãs. Espero que ele esteja agora nos braços de Jesus, que acolha ele com todo amor e carinho. Ele levou o funk para o país inteiro e isso é muito importante. Acho que a missão dele foi cumprida. Mais de 1.500 fãs, amigos e parentes estiveram na Capela 1 do Cemitério Memorial do Carmo, que fica lá no Caju, no Rio de Janeiro. Ele faz muita falta, sabe? Ele era maravilhoso, uma pessoa muito simples, humilde. 70 policiais se esforçaram para conter as pessoas que se empurravam muito,
querendo chegar perto do corpo do cantor falecido. Houve tentativas de formar um cordão de isolamento, mas isso não foi possível. Quando a polícia começou a organizar uma fila, houve mais tumulto e até desmaios. Cerca de 60 pessoas foram atendidas na enfermaria do memorial desde o início do velório, naquela noite triste de sábado. O secretário da dupla, que dirigia o carro de Claudinho, foi vaiado e chamado de assassino durante a cerimônia de sepultamento de Claudinho. Depois de tanta confusão no velório, a cerimônia de sepultamento teve que ser reservada e não mais de 100 pessoas, entre amigos e familiares de Claudinho, puderam acompanhar o enterro. Numa emocionante homenagem, todos os presentes cantaram a música Nosso Sonho, que é um dos maiores sucessos da dupla, que dá o nome à produção de Eduardo Albegaria. Bochecha, porém, não conseguiu acompanhar o coro porque ele estava desolado. Chorando muito, o parceiro de Claudinho pediu em voz alta que Deus lhe devolvesse o parceiro. A viúva de Claudinho, com quem foi casado por 6 anos, Vanessa Alves Ferreira, levou a filha deles, que é a menina Andressa, que na época tinha 3 anos e 7 meses, e ela foi ao enterro do pai. A esposa contou que na noite de sexta-feira, a criança, que sempre se despedia do pai sorrindo, chorou, pedindo para Claudinho não viajar. A esposa relembrou esse momento e disse, abre aspas, ela até dava tchau, parece que estava adivinhando. Vanessa disse que pouco antes de sair, o artista, que tinha 28 anos, pegou o violão e cantou um trecho da música Eu Sei Que Vou Te Amar para ela. Após o acidente, a viúva de Claudinho, a Vanessa Alves Ferreira, processou o secretário Ivan, que estava dirigindo o carro do marido, e também processou a rodovia Nova Dutra. O secretário Ivan foi acusado de homicídio culposo em denúncia apresentada pelo Ministério Público naquela época. O promotor do caso entendeu que o motorista dirigia de maneira imprudente no momento em que o acidente aconteceu. O promotor de justiça, o Dr. Rodrigo de Almeida Maia, informou que a perícia não identificou marcas de frenagem, também não identificou quaisquer vestígios de colisão na pista da rodovia Presidente Dutra, após o término da investigação. Mas o juiz criminal entendeu diferente do promotor e absolveu o secretário Ivan. Na decisão, o magistrado disse o seguinte, abre aspas, ao que parece, o acidente foi uma fatalidade. Impôs-se, portanto, a absolvição do acusado. A lei exige e o Estado não poderá exercer o seu direito de punir sem uma certeza jurídica e tranquilizadora, sob pena de sofrer o acusado uma condenação arbitrária, o que evidentemente fere o seu direito de liberdade. O acidente colocou um fim na trajetória estelar dos amigos que cresceram soltando pipa no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e anos depois formaram uma dupla vencedora de concursos de rap no município. Bochecha entrou em um período de profunda tristeza, sem o seu parceiro Claudinho. Viveu esse luto, mas depois retornou aos palcos. Em março de 2003, ele lançou o primeiro disco de sua carreira solo, chamado MC Bochecha. Ele disse na época, abre aspas, durante muito tempo pensei em parar de cantar, mas o tempo passou e muita gente me pediu para voltar. Acabei topando o desafio. E ele disse mais, abre aspas, deixei o astral melhorar e não gravei nenhuma música refletindo a tristeza. As pessoas gostam da nossa alegria, então quis fazer um disco com a nossa cara. A homenagem é o Alto Astral. Bom, em 2011, o processo da morte condenou a concessionária da rodovia Nova Dutra de maneira em que a viúva do cantor, de nome Vanessa Alves Ferreira, recebesse uma indenização na época de R$ 13.460 pelos danos que resultaram na perda do automóvel. A Justiça de São Paulo, através da 6ª Vara Civil de São José dos Campos, também ordenou o pagamento de R$ 500 mil pelos danos morais sofridos com a perda, além, vai vendo, de uma pensão, naquela oportunidade, de R$ 2.051,
até a filha completar 70 anos, visto que a renda do músico garantia o sustento da companheira e também da filha. A filhinha, na época, tinha 3 anos de idade. O juiz, o Dr. Daniel Toscano, compreendeu a solicitação da viúva, que apontou irregularidades na via. Não existia, por exemplo, mureta no acostamento e a árvore estava a apenas 2 metros do fim da via. A verdade, pessoal, é que Claudinho e Bochecha não eram irmãos de sangue, mas foram grandes irmãos de vida. Os dois compartilhavam sonhos, dificuldades e uma cumplicidade que ultrapassava os holofotes da fama. Cada apresentação era uma celebração da amizade sincera e da vida. Claudinho irradiava alegria e descontração. Um rapaz simples da periferia carioca, mas extremamente talentoso. É claro que ele deixou e sempre deixará muitas saudades. E Bochecha ficou sem Claudinho. Amor sem beijinho, Bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Felizmente, Bochecha seguiu em frente, carregando a saudade do parceiro de infância e também com a responsabilidade de manter viva a memória do parceiro e amigo Claudinho. Vamos relembrar o momento em que o próprio Claudinho se emocionou, lembrando das dificuldades da sua infância humilde e das dificuldades que ele passou na vida. Realmente, muitas das vezes, eu estava sem o dinheiro para comprar a caixa de chocolate, né, para poder vender. Eu sempre tive o apoio desses manos, lado a lado, ali do sinal. Às vezes saía da construção civil, né? Sem nem o dinheiro da passagem. E arrumava sempre assim esses amigos que me emprestavam a caixa de chocolate para eu poder vender. Depois eu pagava eles a caixa de chocolate e ali já arrumava o meu para me comprar a minha própria caixa. E até mesmo ter o dinheiro para descer a semana toda para trabalhar. Obrigado, amigos. Valeu. Olha, eu quero finalizar esse roteiro com uma reflexão. Ocorreu um acidente grave e Claudinho morreu na hora, como você ficou sabendo. Foi feito um inquérito policial e depois o devido processo legal. Ao final, não tivemos ninguém punido criminalmente. Ou seja, o juiz do caso mencionou que ocorreu mera fatalidade. E você, o que pensa disso? Qual sua opinião sobre tantas mortes no trânsito no Brasil? Olha, estou esperando agora, hein, o seu comentário. E deixa eu te lembrar que toda terça-feira, às 7h, hein, tem live aqui no canal. E já prepara a sua dúvida que eu vou responder ao vivo na terça agora, hein, 7h, combinado? E se você está gostando das nossas histórias criminais, então se inscreve no canal, deixa o seu like, pois nos ajuda bastante. E ativa também o sininho de notificação e compartilha, hein, esse roteiro com seus amigos e familiares que curtem consumir True Crimes com riqueza de detalhes.